Conversando sobre filosofia, política e artes, tecemos o cotidiano, transmitimos realidades. Olá, sejam bem-vindos ao programa Realidades. Eu sou Bárbara Bastos, professora de Administração da UFPE, e hoje recebemos Vinícius Sobreira, editor do Brasil de Fato Pernambuco, para fazermos mais um programa juntos. Todo mês vamos fazer um programa especial que estamos chamando de Realidades Revista, para analisar fatos marcantes que foram notícia no último mês. Bem-vindo, Vinícius. Olá, Bárbara. Prazer estar aqui com você, com a equipe do Realidades e da Rádio Universitária FM. Na semana passada, especificamente no dia 17 de fevereiro, os trabalhadores da ADEPE foram surpreendidos com a chegada de dezenas de famílias rurais e indígenas com suas bolsas nas costas, dizendo que estavam ali para ficar. Ocuparam o prédio da ADEPE. Eu estranhei, uma mobilização indígena e de família rural na ADEPE não é muito comum. Acontece que a ADEPE é uma agência, um órgão do governo de Pernambuco, que é vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico, e essa agência viabiliza incentivos fiscais, aquele velho desconto de imposto para que empresas e grandes empreendimentos se instalem aqui no estado. E a ADEPE viabilizou, estava viabilizando incentivos fiscais para esses grandes parques de geração de energia eólica que estão instalados no Agreste de Pernambuco. Esses aerogeradores, aqueles cataventos enormes que a gente vê pelo interior do estado, eles até geram energia limpa, mas muitas famílias têm sofrido com eles. E é sobre isso que a gente conversa hoje. E para debater esse tema, nós convidamos Cícera Nunes, agricultora familiar do assentamento Poço do Serrote, em Serra Talhada, sindicalista e presidenta da FETAP, a Federação dos Trabalhadores e Trabalhadoras da Agricultura em Pernambuco. Seja bem-vinda, Cícera. Eu que agradeço o convite a toda a equipe e dizer que é um prazer estar aqui num programa o quanto esse, realidades que estão recentes e que a sociedade precisa estar aí atenta e também informada, dessas questões sociais, questões que é importante para a sociedade de uma forma geral. Agradeço aí tanto a Bárbara, Vinícius, Alexandre, Gabriel. Um abraço. E também estamos aqui com a advogada Mariana Maia, assessora jurídica da Comissão Pastoral da Terra, a CPT. Seja bem-vinda, Mariana. Obrigada, gente. Obrigada pelo convite. Agradeço ao Brasil de Fato e à Rádio Universitária. Muito importante estar aqui conversando sobre esse assunto que a gente vai conversar agora. Nos últimos 10 anos, a gente tem visto crescer aqui em Pernambuco a quantidade desses parques eólicos, principalmente nas zonas rurais, no agreste do estado. Esses empreendimentos que são propagandeados como um estímulo, à economia local e, melhor ainda, ambientalmente sustentáveis. Eles se colocam como um passo importante para um futuro sustentável para a humanidade. Afinal, gerando energia limpa, que não polui a atmosfera. Então, eu gostaria de saber, Cícera, representante dos trabalhadores rurais aqui em Pernambuco, se os agricultores e mesmo a natureza, os animais na região, se a vida está melhor para essas pessoas, para essas comunidades com a chegada dos aerogeradores. Bom, primeiro, a pergunta muito importante, dizer que nós da agricultura familiar, nós não somos contra ao que diz desenvolvimento, que depende desse desenvolvimento, não estamos contra a chegar a energias. Nós defendemos sim as pessoas ter vida digna, seja no campo, seja na cidade. E também nós queremos que fique evidenciado quais tipos de energias nós queremos. Isso é para a natureza, para nós que somos seres humanos, e nossa caatinga, que tem na região semiárida, seja a Agreste, seja o Sertão, e seja também a região da mata, também de Pernambuco ou do Nordeste. E a agricultura familiar, ela é o público hoje em Pernambuco mais atingida por esses parques eólico e outras energias renováveis, que o governo dá esse nome. E a eólica, ela hoje evidencia um crime grande ao ambiente, às pessoas, ao meio ambiente, e a agricultura familiar ela tem sido expulsa de suas terras,
né? Os impactos, né? Essas pessoas têm perdido suas terras diante desses parques que estão em nosso estado, principalmente na região agreste, já está chegando no sertão, certo? Os impactos na questão da segurança fundiária, o que é isso? É que essas pessoas que estão perdendo suas terras, elas estão inseguras, elas se tornam ser sem terras, porque elas faz um contrato de 30 anos e essas empresas somem e muitas vezes não cumprem os contratos e elas ficam sem terra. Então, onde vão trabalhar? Porque o agreste, a questão fundiária do agreste, a maioria das pessoas tem poucas hectares de terra. Elas devem ter 3 hectares, 4. E aí, se a empresa pega 3 e deixa ela com 1 hectare, então ele fica sem terra, não tem onde trabalhar para sobreviver. Isso é um impacto grande. E outro impacto é a questão da mudança do clima. Tem pesquisas, sim, já comprovadas. E a gente tem documentários, né, também, como o documentário Armadilhas da Energia, né, Eólica, também cita, né, dados, cita pesquisas, que é importante, está no nosso site e está também, né, no YouTube. E esses impactos na região, na questão ambiental, o que é isso? É que essas pessoas e a flora, a caatinga não tem flor, não tem sementes, não tem pássaros. São metros, né, de ambientes que a terra fica sem produção. Os animais morrem ali perto. A questão de, tipo, os pássaros não reproduzem, né? Então, tem um impacto grande. As plantas que você plantar ao redor também não estão produzindo, não tem flora, não tem nada. Então, são impactos muito grandes. Então, a caatinga é morta, né? No caso, uma vegetação natural, ela é exterminada nesses ambientes onde está essas torres, né? Sem falar nos barulhos. Então, tem várias questões, as pesquisas, os barulhos, né? Que influenciam a questão do meio ambiente e influencia também a questão humana, né? Que já tem pesquisas de pessoas que adoecem porque está no barulho ali, não tem para onde ir, fica psicologicamente muito atingido e tem morrido também pessoas com isso. A outra seria que as pessoas mudaram seu modo de vida, né? Onde vivenciam, né? Caetés é uma região que está comprovado, né? Elas saíram de suas comunidades. Então, você chega lá, é um deserto onde estão essas torres. Então, mudou o modo de vida das pessoas. E esse impacto, além da natureza, o impacto também na vida de cada pessoa, seja criança, idoso. E a gente percebeu lá em Caetés que as pessoas idosas, né, elas foram muito atingidas, muito mesmo, de você chegar a momentos de a gente, até nós que não estamos lá, não conseguir conversar com essas pessoas, da emoção que dá ouvi-las. Então, com certeza, né, essas pessoas vieram para o ato também, as pessoas indígenas, que também são onde está sendo atingidas as terras das pessoas indígenas em nosso estado. Então, é um impacto grande para nós que somos dessa categoria e a gente precisa de ajuda e de articulações com os meios de comunicação, com a sociedade e governos também, para a gente impedir esse sistema que diz ser desenvolvimento e, na verdade, vamos ver que desenvolvimento é isso. Mariana, e você que integra a Comissão Pastoral da Terra e vem acompanhando alguns desses casos, quais são os relatos que você tem recebido das famílias que vivem próximas aos aerogeradores? São relatos de muito sofrimento, né? de muito adoecimento, de muita, enfim, sofrimento em face da completa transformação que essas famílias camponesas, né, passaram a ter depois que os parques eólicos se instalaram próximo das suas casas, né? Queria até trazer uma palavrinha que você trouxe, Vinícius, assim, que a energia eólica é uma energia limpa. Na verdade, não é. É uma energia renovável, né, de uma fonte renovável, o vento, mas não é uma energia limpa, porque é uma energia que produz poluição sonora, muita poluição sonora, né, e gera adoecimento na população. Então, definitivamente não é uma energia limpa, né? Então, essa questão da poluição sonora é talvez o ponto mais grave, né? As famílias que moram próximas aos aerogeradores, elas convivem constantemente, 24 horas por dia, todos os dias da semana, sabe? Há 10 anos, essas comunidades que a gente vem acompanhando, elas estão há 10 anos convivendo com a operação desses aerogeradores. Então, é um ruído
incessante, né? Então, imagine você conviver com isso dia e noite, né? A noite se intensifica porque os ventos ficam mais fortes, então os ruídos ficam mais fortes também. As pessoas não dormem. Todo mundo passou a fazer uso de medicação para conseguir dormir e não dormem mesmo com o uso de medicação. E aí vão ficando ansiosas, vão ficando com depressão, vão apresentando outros problemas, porque uma coisa que é importante falar é que não são só apenas os ruídos que a gente consegue ouvir. Existe o ruído audível e tem o ruído inaudível, que é em frequências tão baixas, né? Que o nosso ouvido não consegue perceber, mas são vibrações. O organismo da gente sente essas vibrações e né, de forma contínua, essa exposição contínua vai gerando outros problemas de saúde, né? Então, para além da perda da capacidade auditiva, que várias pessoas vêm apresentando, outras pessoas vêm apresentando problemas respiratórios, problemas cardíacos, e esse tipo de problemas de saúde são causados por essas infrações, por esses ruídos de frequência tão baixa que não são ouvidos, mas são sentidos como vibrações. Então, isso está sendo constatado por uma pesquisa que Cícera mencionou, né, que está sendo conduzida pela Fiocruz e pela UPE, né, coordenado pela professora Vanessa, e já puderam levantar uma série de adoecimentos que essas populações vêm apresentando, né, e é muito sofrimento, fora os animais que também vêm sentindo muito, né, os animais vêm morrendo de forma precoce, né, vem afetando também a capacidade reprodutiva deles, né? O estresse também pelo som é que causa isso, né? Pelas sombras também, né? Pelas sombras das hélices no chão. Então, assim, os animais, eles estão muito afetados. As vacas produzem menos leites, as galinhas põem menos ovos, a ninhada que nasce, os filhotes já nascem mortos, né? Então, tá uma situação, um cenário muito grave, muito crítico, porque isso afeta a saúde física e mental da população, afeta a segurança alimentar delas, afeta a geração de renda. É uma situação muito crítica. Muitos elementos, né, nesses dois primeiros relatos. Eu já tive pessoalmente, passando lá por Caetés, Pedra e Venturosa, conhecendo alguns desses parques eólicos, e os elementos que eu tinha para trazeram justamente esses, né? Necessidade de uso de antidepressivos, mas eu me recordo também que tinha uma demanda das famílias e acho que até um compromisso por parte de algumas empresas de fazer reformas em moradias, tentar fazer um isolamento acústico na casa. Também havia relatos de casas com danos estruturais, porque, se eu não me engano, é uma região muito rochosa e aí para eles planificarem, para instalarem os aerogeradores, eles precisavam explodir algumas rochas e isso causou danos estruturais em algumas residências na região. Queria saber se esse cenário segue o mesmo, se houve algum avanço nesse sentido. Queria saber também se esse isolamento acústico tem funcionado, porque pelo que vocês relataram, acho que a situação para as famílias segue igual. Bom, isso ocorre e se a empresa ela assume que vai reformar a casa daquela família, ela está assumindo que tem algo que está errado. Uhum. Isso é uma coisa. A outra é que não é só o explosivo de bombas. Não, essas ondas magnéticas, elas ficam e a Terra, ela sente e ela racha, certo? E os animais. Então, nós humanos, a gente não sente agora, mas o corpo vai reclamar depois. Então, essas ondas, elas existem na Terra das torres. São as torres, né? As pesquisas estão bem evidentes. Então, essas famílias é a maioria. Ou seja, se fosse só as bombas, por que a maioria das casas estão rachando? Então, significa que essas torres, elas estão danificando a terra, a natureza e ao redor. Então, são coisas muito preocupantes na questão de gerou um problema social. E esse problema está grave. E nós estamos colocando aqui no estado de Pernambuco só. Imagine no Brasil e no mundo. E os estudos que tem do mundo também é preocupante. E os países que têm essa energia não querem, não tem essa política mais. Certo? Tipo a Alemanha é citada muito, né? O professor, o Heitor,
Scalabrini, se não me engano. Scalabrini. Ele tem dados e coisas muito importantes de pesquisas, né, relevante do que significa preocupante. Não é uma energia limpa. Porque se está numa situação dessa, não está limpa. Está assassinando a nossa terra e as pessoas. Queria reforçar isso que Cícera falou, assim, que não é as rachaduras nas casas e nas cisternas, né, porque as cisternas também estão rachando e dificultando o armazenamento de água, que é uma coisa tão essencial ali no semiárido, né? Mas essas rachaduras, elas se dão para além das explosões que foram necessárias na fase de instalação dos empreendimentos, né? Em função justamente dessas vibrações, né? Dessas ondas sonoras de frequência tão baixa que não são ouvidas, mas são sentidas como vibrações, as edificações também vão rachando. Então, as pessoas estão em casas e tem cisternas, assim, todas rachadas, né? Inclusive com comprometimento estrutural, não estão conseguindo armazenar água. Então, tem essa situação que também é muito grave. E sobre a questão da reforma das casas, essa foi uma solução, uma mitigação, né? Que a empresa Ecoenergia apresentou. A Ecoenergia é a empresa do complexo Ventos de São Clemente. E ela apresentou essa solução para mitigar a situação de exposição aos ruídos. As famílias que tiveram essas casas reformadas, que passaram por esse isolamento acústico, elas relatam que ainda dentro de casa você ainda consegue ouvir os ruídos, que não é uma coisa que retirou por completo os ruídos. E mesmo assim, veja só, quem é que fica o dia todo dentro de casa? As famílias que moram no campo, elas estão na roça a maior parte do dia, trabalhando. Então, elas passam a maior parte do dia expostas ao ruído. E se estão tão adoecidas que vão ter que ficar enfurnadas em casa, isso destrói o tecido social, né? Eu lembro que a primeira vez que eu fui a Caetés foi em 2021. A sensação que eu tinha é que eu estava num lugar meio fantasma, assim, porque não tinha gente fora de casa, assim, porque as pessoas estavam se protegendo dentro de casa, né? Então, é muito desolador, era um cenário muito desolador. Então, ninguém quer estar enfurnado dentro de casa, as pessoas querem estar na sua roça, convivendo com os vizinhos e não essa solução que a empresa coloca de fazer o isolamento acústico das casas, que por sinal não deu certo, né? Com isso, chegamos ao fim do primeiro bloco. Voltamos já com Cícera Nunes e Mariana Maia falando sobre o impacto dos parques eólicos na vida no campo. Voltamos já. Em breve seguiremos tecendo realidades. Estamos aqui com Cícera Nunes, presidenta da FETAP, e Mariana Maia, assessora jurídica da Comissão Pastoral da Terra. E o tema do Realidades de hoje é o impacto dos parques eólicos na vida do campo aqui no Nordeste. Eu gostaria de falar, já que vocês trouxeram alguns elementos aí, como as noites mal dormidas dos trabalhadores, que tem levado muitos deles a deixarem suas terras para viver nas cidades, perda de animais, né, e de produção também, os animais estressados. Então, uma série de perdas para essas famílias e que elas estão recebendo em troca das empresas um aluguel pelo terreno, né, em que foram instalados os aerogeradores. Queria ter ideia, assim, qual é o valor que essas empresas pagam para essas famílias, para saber se compensa de alguma forma tantas perdas para a vida no campo, na região do Agreste do Estado. Então, acho que uma primeira coisa que nem todas as famílias recebem. Na verdade, é uma minoria de famílias assim, que recebem uma renda pelo uso da terra, pela instalação de torres aerogeradores em seus terrenos. Então, são poucas famílias, né, que acabam recebendo essa renda. A maioria das famílias
não recebem nada, porque não tiveram torres aerogeradoras instaladas em seus terrenos, mas carregam o ônus de conviver próxima a uma torre aerogeradora, né? Porque o vizinho cedeu o terreno para a empresa e eles estão ali a 150 metros de distância de uma torre, expostos a ruído, às sombras e a todos os impactos que vêm desse empreendimento. E a outra coisa é que as famílias que acabam recebendo essa renda porque cederam, né, por meio desses contratos, o uso da terra pelas empresas, né, para a instalação das estruturas, essas famílias, elas assinaram contratos que foram extremamente abusivos, né? Contratos que não deixavam claro todos os impactos que as famílias sofreriam, todos os impactos que adviriam desse empreendimento. E elas mesmas também acabam deixando o local, porque é insuportável permanecer no local. Então, como elas têm uma renda, pelo menos é possível alugar um outro lugar na cidade, longe dali, ou um outro terreno longe dali. Então, dificilmente as pessoas que recebem uma renda, que recebem algum dinheiro, vão permanecer ali. Mas as pessoas que não recebem não têm escolha, não têm opção. Elas precisam permanecer e permanecem expostas a esse sofrimento. Essas empresas, muitas delas, elas não ficam assim, frequentes. Elas têm as filiais. E cada vez que as comunidades recebem a visita, são pessoas diferentes. Isso torna uma dificuldade para que as famílias tenham mais evidências nos processos, seja na parte de contrato e seja na parte também de ficar evidenciado os papéis. Ora, tem empresas que não chegou a entregar e nem a fazer contrato com as famílias. Então, há denúncias hoje, está sendo julgadas na justiça, aqui em Pernambuco, de famílias que não tem nenhum, que botou a torre lá na terra e não tem recurso nenhum, não tem nada. E essas empresas, eles nem sabem quem são. Então, é grave. E aí, um programa quanto esse, né, que com certeza há pessoas ouvindo no campo, na cidade, o que tem a ver, você que está em casa nos ouvindo, onde for, onde estiver, a gente que está ouvindo o programa, o que tem a ver com isso? Que essas famílias, elas são a agricultora que segura a alimentação hoje na mesa pernambucana e brasileira. Nós produzimos a alimentação. E essa produção chega de forma, a maioria agroecológica, onde estão, nessa região do Agreste, a maioria que planta sem nenhum agrotóxico. E a outra coisa é que, se a gente precisa de comer, todos nós e todas temos a ver com... É um problema que é da sociedade, é um problema social que não foi causado por essas famílias e nem pela natureza. Então, alguém causou, né? Em nome do desenvolvimento. E aí, essas famílias hoje são lesadas por essas empresas. Essas empresas chegam e dizem uma coisa linda, divulgam uma coisa bonita. Você vai ganhar 5 mil por mês. Ora, quando traz Mariana, eu sou vizinha ou vizinho de um que botou a torre. O Agreste, as terras das famílias da agricultura familiar são pequenas. Então, mesmo que eu não queira, eu estou vizinho sem querer do outro. Então, se é pequeno, aquela torre vai prejudicar aquelas terras, e essas famílias são expulsas todas, que não tem nada a ver com o contrato ou não contrato que o outro fez. Então, é como se fosse, né, aquelas pedrinhas de dominó em pezinha e uma cai todas. Então, é um problema que é grave que envolve campo e cidade, porque todos nós precisamos de comida na mesa. Bem, queria perguntar justamente sobre isso, Cícera, porque se essas famílias rurais, né, muitas estão deixando seus sítios, né, elas estão deixando de produzir. Outras, mesmo permanecendo em seus sítios, estão tendo perdas da sua produção, seja por problemas de saúde próprios, né, humanos, seja por problemas com os animais. Essas cidades no Agreste, elas não estão sentindo o impacto disso nas suas feiras, não? Na produção da agricultura, na alimentação que chega na mesa desses municípios no interior?
com certeza o impacto é grande. E um dos impactos é a questão das pessoas chegar à extrema pobreza, à fome, e o mercado em termos da economia que gira de alimento, né? O Agreste é uma região que tem a maior produção de leite. Então, essas famílias que têm essas propriedades, que está onde está a energia, a maioria delas criava vaca, mesmo em terreno pequeno. Né? Eles plantavam a palma, plantavam o capim e criava vaca. Outras faziam o plantio de hortaliças, do feijão de arranca, do milho, do algodão, da macaxeira, que a região tem muita, né, dessa região. Então, esse impacto também ele é responsabilidade dos gestores municipais. Então, esse gestor, e alguns deles, têm sim se envolvido em parte, mas a maioria não. Não, porque como que ele diz, não é um problema meu, né? E, na verdade, é um problema de todos nós, certo? Porque se está impactando a questão da vida e do meio ambiente, essa questão é grave, ela é gravíssima. Não é nem tanto, tipo, né, a comida nossa. Mas se eu não tenho se eu não tenho a natureza, principalmente a terra, né, com sua fauna completa, eu não tenho comida. Então, isso é grave e os gestores municipais têm que estar atentos a isso. E aí, se está chegando em outras regiões, o que a gente recomenda é se mobilizar, principalmente colhendo informações onde tem dos impactos ambientais e sociais que esse tipo de desenvolvimento traz. Não é só ter a energia, simplesmente, mas é o que vai trazer de impacto. Então, essas empresas, com certeza, elas não gostam da gente, né? Porque nós estamos levando e evidenciando o real problema social que traz de empreendimentos dessas empresas. A questão não é a energia chegar, não é isso. A questão é como está sendo feito um projeto desse. Ou seja, como é que faria botar uma torre dessa sem prejudicar o meio ambiente? Como é que faria sem prejudicar as pessoas? Então, se tem um meio, se tem pesquisas, vamos fazer. Agora, da forma que está, a gente sim... Estamos, sim, para questionar quanto cidadã e quanto representação da categoria que é a agricultura familiar, que os sindicatos, a federação e a nossa confederação têm questionado e têm feito mobilizações de evidenciar os impactos que são ruins, que trazem esses empreendimentos que muitas vezes não são bem planejados. Queria perguntar para a Mariana se a gente tem já alguma legislação que fale sobre esses impactos e os direitos de quem sofre esses impactos, e também se no momento em que essas empresas chegaram, se havia algum esclarecimento sobre o quanto isso iria modificar o uso daquele terreno, porque, ao que parece, as pessoas entenderam que iam continuar as vidas normalmente, não é isso? Isso, né? Quando as empresas chegaram, e como Cícera falou, né, contando uma história muito bonita de que esses empreendimentos eólicos iriam trazer progresso, desenvolvimento para a região, dinamização da economia, que as pessoas iam receber uma renda, que os filhos iam ter empregos e tudo mais. Então, foi uma coisa que atraiu muito os olhares, né? E iludiu as famílias, né? Muitas famílias acabaram assinando esses contratos porque não tinham real dimensão dos impactos que iriam advir, né? Tanto da instalação quanto da operação dos empreendimentos. E aí, quando elas se deram conta, né? Começaram a se mobilizar para chamar a atenção do Estado para os danos que vinham sofrendo, que nada daquilo foi dito a elas, foi dito que elas poderiam permanecer no local, plantando, que elas nem iam sentir, né, a presença daqueles aerogeradores, das linhas de transmissão. Mas tudo isso se mostrou falso, né? E quanto à legislação, ela é muito incipiente ainda, né? O que pode ser feito em termos de buscar reparação para as famílias é com base na legislação geral, assim, de direito ambiental. Mas existe ainda, assim, o Brasil ainda está caminhando nessa coisa de regulamentar até o processo de licenciamento ambiental de empreendimentos eólicos, né? Só recentemente
saiu no estado de Pernambuco uma instrução normativa que a gente até questiona como se deu a construção dessa instrução normativa, mas uma instrução normativa da CPRH, que é o órgão licenciador, regulamentando o processo de licenciamento, né, de empreendimentos eólicos. E essa instrução normativa, ela não traz um distanciamento mínimo, e a gente vinha lutando por um distanciamento mínimo de 2 quilômetros, porque existem estudos, por exemplo, em complexos eólicos europeus, que dizem que, enfim, os estudos foram realizados a uma distância de 1,5 km entre aerogeradores e residências. E nessa distância de 1,5 km, os infrações ainda alcançavam essas residências. Então, a gente, partindo desses estudos, a gente reivindicou que houvesse um distanciamento mínimo de 2 quilômetros entre esses aerogeradores e as residências. Né? O distanciamento atual nesses dois complexos, né, dessas comunidades que a gente acompanha, é de 150 metros. É absurdo, sabe? Sabe, a completa falta de respeito, porque esse distanciamento eles jamais fariam na Europa, por exemplo, né? Nos países de onde essas empresas vêm. Eu só queria complementar essa parte que Mariana trouxe, que nós tivemos várias audiências na Alep. E, na verdade, essa norma que tem lá no Estado, ela também foi uma reivindicação já dessas mobilizações. Não tem por que o governo fez por conta própria. Tem porque estava tendo questionamentos já dessas mobilizações das famílias e se somaram aos órgãos, né, quanto a CPT, os sindicatos, a FETAP, e aí nós fomos mobilizando e foi feito várias audiências, né, audiências até muito, né, quente, né, muito de pessoas que não queriam ver nem o órgão de governo, porque as famílias estavam procurando e o órgão nada, né, então a gente teve que mobilizar, né, e aí um papel muito importante da CPT, da Caritas e os sindicatos nessa parte de apoiar essas famílias, porque essas famílias elas estão sem terra, sem comida, sem assessoria jurídica, né, e estão abandonadas. Então, se a gente não se soma e reivindica isso, e aí chegou eu fui várias audiências representando a federação juntamente os sindicatos, chegou momentos de as famílias não querer, né, tipo, se dirigir à CPRH com muito, né, muita indignação, e isso tem sido muito, assim, preocupante, né, os órgãos de governo que a gente tem cobrado, né, fazer um ato desse semana passada é porque tá parada as coisas. Então, a gente tem procurado buscar essas informações e esses atos para que esses poderes, eles tenham sim. E quem é que faz a lei do Estado? Quem é que faz a lei municipal? Então, a municipal são o legislativo municipal, né, vereadores e vereadoras, e o prefeito ou a prefeita executa essa lei. Eles cumprem, né, que são os executivos. Então, se as famílias que são de Caetés, por exemplo, estão sendo prejudicadas e querem uma lei municipal para proibir ou para amenizar o impacto, tem que mobilizar a Câmara de Vereador e Vereadoras, e aí isso também leva um tempo, né? E daqui que chega, essas famílias já têm sido, né, prejudicadas, porque as empresas elas têm enganado bem direitinho e têm isolado essas famílias. É isso. E aí, a gente, partindo dessa reivindicação de um distanciamento de 2 quilômetros, né, como eu estava mencionando, o governo do Estado acabou aprovando essa instrução normativa da CPRH sem prever distanciamento nenhum, mas determinando que as empresas que fossem instalar complexos eólicos que realizassem um estudo e que o estudo, diante das situações concretas de vegetação, relevo, dissesse qual seria a distância mínima segura. Só que isso é muito problemático porque a gente nunca viu uma empresa realizar um estudo que vá ser prejudicial a ela, né? Que vá, de alguma forma, diminuir os lucros dela. Então,
E por outro lado, as comunidades elas não têm condições técnicas de impugnar, de contra-argumentar esses estudos. Então, é problemático. A gente está reivindicando e a gente conseguiu obter, em diálogo com o governo do Estado, a reabertura da mesa, do grupo de trabalho que vai rediscutir essa instrução normativa nesse ponto sobre o distanciamento mínimo, porque a gente reivindica que haja um distanciamento mínimo que garanta essa mínima proteção. E tem alguma perspectiva dessa instrução normativa alterar os projetos já instalados? Eu acredito que não, porque um artigo dessa instrução normativa, ela diz que só se aplica aos empreendimentos que virem a ser, cujo processo de licenciamento inicie após a vigência da instrução normativa. Então, não se aplicaria aos empreendimentos já instalados. Pessoal, a gente vai parar para mais um breve intervalo e continuaremos essa conversa sobre os parques eólicos. Em breve seguiremos tecendo realidades. Olá, estamos de volta para o último bloco do programa Realidades, hoje com a Brasil de Fato, Vinícius Sobreira, editor, fazendo junto com a gente o Realidades Revista. E o tema que a gente está debatendo esse mês é sobre os parques eólicos e o impacto na vida no campo. Estamos com Cícera e Mariana para conversar sobre o assunto. Bem, no bloco anterior, vocês mencionaram como as empresas têm enganado essas famílias no campo, né? E eu me recordo que no contato com algumas famílias, eles mencionavam que alguns contratos eram sigilosos, né? Então, as famílias nem podiam compartilhar, seja com sindicatos, seja com outras famílias, os termos dos contratos em que eles tinham assinado. E o fato das empresas fazerem contratos sigilosos e abordarem individualmente isso, eu lembro que eles mencionavam que havia uma desagregação, acabava uma família ficando contra a outra. Queria ouvir de você, Cícera, uma líder sindical, e de Mariana, que está fazendo esse acompanhamento político também junto com a CPT, qual o impacto político mesmo, né, que existe, essa forma de abordagem que as empresas têm utilizado, em vez de falar com a comunidade inteira, já que o empreendimento vai ter um impacto coletivo, porque eles preferem abordar individualmente. Porque enfraquecem, né, a comunidade, assim, enfim, as comunidades elas acabam sendo alvos mais fáceis de serem manipuladas, de serem enganadas, né? E é isso, um instrumento que eles utilizam, né, que é muito cruel, é essa questão do sigilo, né? Que eu e outros advogados, a gente considera como uma cláusula ilegal, né? Essa cláusula de sigilo. Então, é uma forma de calar e de impedir que as famílias procurem advogados, procurem assessoria política, né? Para, enfim... serem orientados. Para serem orientados, para revisar, para anular os contratos. E eu penso que também é uma forma de violar, né, a Convenção 69 da OIT, que fala que diante de qualquer empreendimento que vá se instalar em um território, né, a comunidade, aquele povo, ele precisa ser coletivamente informado, né, de forma prévia, livre, informada. Precisa passar por uma consulta prévia, né? Então, é uma forma também de violar essa convenção que dá esse direito à informação, né? E é isso, desagrega, enfraquece a comunidade e é a arma que eles têm, né? Para se infiltrarem mais facilmente no território. Se o meu vizinho instalou um aerogerador no terreno dele e eu vou ser afetado,
Se o meu vizinho já instalou, eu pego e aceito também que instale no meu, né? Já vou sofrer as consequências mesmo, melhor ganhar algum dinheiro com isso. O pensamento é mais ou menos isso, acaba sendo muito individualizado. Isso tem tido consequências, Cícera, como é que os sindicatos têm lidado com isso na região agreste? Na verdade, os sindicatos têm se preocupado e mobilizado, porque alguns municípios que estão no Agreste, já chegando no Sertão, têm chegado as denúncias das famílias. E tanto tem chegado das famílias que estão sendo beneficiadas com o contrato, como das que não estão. É muito, assim, chamativo chegar à empresa e dizer: é moderno, você vai ganhar um dinheiro, quanto você ganha por mês? Então, tem agricultor ali que ele tem a renda só da roça, só a produção. E se a empresa diz que você vai ganhar 5 mil, isso cresce, né? Para quem não tem nada, assim, um salário... Muitas não têm nenhum mínimo, né, por mês, a não ser da produção e dos programas que muitos agricultores vendem, né, para o PAA, para o PENAI. Então, assim, é grandioso, né, isso, uma oferta dessa, né, que não é uma oferta, né, está sendo enganado e depois vem o problema. Eles dizem 5 mil e quando vem o contrato, às vezes nem tem o valor lá, muitos deles enganam e não pagam esses 5 mil. Então, as denúncias que têm chegado, os sindicatos têm acompanhado e estão na justiça, tem coisas absurdas, né, muito absurda. E outra, o capital, em nome do capital e do desenvolvimento, eles não querem que as pessoas se organizem. Eles não aceitam que as pessoas trabalhem no coletivo. Então, o sindicato, a associação, igrejas, ou as formas delas se reunir para trabalhar seus problemas e discutir coletivo, quem explora não gosta disso. Então, quem vai defender essas pessoas, com certeza, vai ser elas no coletivo, principalmente. E então, essas pessoas que têm esses empreendimentos e enganam, ela jamais vai orientar essas pessoas a se organizarem coletivamente. Então, se as pessoas não têm essa iniciativa, né, ou têm orientações, ou pesquisas, ou pedem ajuda, essas pessoas ficam isoladas e esses grandes empreendimentos que são de grandes capitalistas, que muitos não são do Brasil, é quem tem o lucro. E essas pessoas perdem, né, suas terras, a natureza perde e a gente tem um grande prejuízo no país e aqui em Pernambuco. Cícera mencionou agora a necessidade de mobilização coletiva, né, para conseguir se defender desse avanço. E aí eu retomo aquela mobilização que eu falei no início do programa, né? Mariana, que é da CPT, esteve acompanhando, né, também essa mobilização que aconteceu aqui no Recife, na ADEP. Envolveu dezenas de famílias, de agricultores, eu acho, de Caetés, Pedra Venturosa, eu acho que tem aerogeradores ainda em Paranatama, Capoeira, se eu me lembro bem. Também tinha indígenas da etnia Capinauá, que eles são de Buíque, né? Uhum. Ali no Agreste também, que eles estavam dizendo que já estavam sofrendo a ameaça, né, de chegar eólicas nas terras indígenas. Então, Mariana, o que é que você traz assim, de aprendizado também dessa luta coletiva dos indígenas e das famílias rurais aqui a luta aconteceu, a ocupação aconteceu aqui na ADEP, né? Mas o local em que eles fazem a luta é na região agreste. Isso. Foi uma mobilização muito, muito bonita, muito animadora, assim, ver tanta gente se unindo ali em prol de um objetivo comum, né? Foi uma união entre povos do campo, mas também entre povos do campo e gente da cidade, né? As comunidades atingidas de Caetés, Venturosa, Pedra, Saluá, o povo Capinauá de Buíque, que está ameaçado, também o pessoal do sítio Ágata, aqui na Zona da Mata, que está sendo afetado por linhas de transmissão. Então, o apoio que a gente recebeu, né, muitas doações, né, de mandatos, de organizações, né, como a FETAP, como mandatos legislativos que contribuíram com o transporte,
A comida que foi servida na ocupação foi de agricultores de outra comunidade da Zona da Mata, né, o Genhuna. A comida, quem cozinhou foi a cozinha solidária do MTST. Então, foi muita gente ajudando. Assim, foram muitas mãos que permitiram que aquela mobilização coletiva acontecesse e tivesse o tamanho e a beleza que teve. Porque foi muito lindo, assim, ver como as pessoas unidas, elas são fortes, como elas têm um poder de pressão, de dar um basta, né? No que é injusto, no que é insuportável, né? Então, foi algo muito, muito bonito de se presenciar, né? E a gente saiu com uma vitória histórica, sabe? A gente conseguiu, né, que o complexo Ventos de São Clemente fosse paralisado. Então, é uma vitória fantástica, né? Que já deveria ter sido feita há mais tempo. Mas é isso, né? Finalmente, as comunidades, né, daquela região conseguiram essa vitória. E tem outras vitórias que mais para frente que vão ser alcançadas. Esse complexo Ventos de São Clemente, que foi paralisado, tem mais de 120 aerogeradores, não é isso? Espalhados pela região agreste. Mas não foi só contra ele, a mobilização também envolvia o outro Ventos de Santa Brígida. Isso. Né? Queria entender como é que ficou aí em termos de acordo, envolvendo o governo do estado, envolvendo empresas e as comunidades, se as demandas das comunidades rurais foram atendidas. Em relação ao complexo Ventos de Santa Brígida, que é um complexo irmão, né, que fica ali do lado, que inclusive foi construída pela mesma empresa, a Casa dos Ventos, mas hoje eles pertencem a empresas diferentes. O órgão licenciador, a CPRH, não, digamos assim, não revogou a licença ambiental, né, como fez em relação ao outro empreendimento, não indeferiu a licença ambiental. Manteve a licença ambiental, né? Então, o parque continua operando, continua causando danos e adoecimento à população, mas o governo do estado se comprometeu a fazer, presidir uma força-tarefa, um comitê de crise para fazer de forma mais rápida possível, né, a elaboração de um termo de ajustamento de conduta a ser seguido, né, pela empresa que hoje administra o Complexo Ventos de Santa Brígida, que é a empresa Auren. E, enfim, isso tudo vai ser um processo um pouco lento, enfim, que a formulação de um TAC, ele leva um tempo, mas as famílias, elas reivindicam certas medidas urgentes, porque elas estão adoecidas hoje, né? Elas estão no limite hoje. Então, elas estão tomando medicações, elas estão precisando gastar dinheiro para aquisição de água, porque a água que elas têm lá está contaminada. Então, certos gastos que as famílias têm, que estão gastando na aposentadoria, sabe? A pouca aposentadoria que tem para essas coisas, a empresa precisa assumir, né? Então, algumas demandas que são mais emergenciais vão ser colocadas na frente. Eu queria perguntar sobre o caso de Buíque, né? Porque em Buíque não houve ainda a instalação, né? Está havendo está rolando o processo para instalar. Você tem informações sobre isso? Buíque existia um complexo eólico interessado em se instalar, que é o complexo Buíque. Inclusive, em algumas áreas do território Capinauá, em aldeias que não foram demarcadas ainda e que, enfim, existem terceiros que não são do povo Capinauá, essas áreas estão arrendadas para a empresa que quer instalar esse complexo eólico. Né? A CPRH, ela nos mostrou a decisão de indeferimento da licença ambiental para esse complexo, né? Por ser um órgão estadual e já que aquele território é um território indígena, o órgão competente seria o IBAMA. Então, e o que a gente sabe até agora é que não existe ainda processo de licenciamento no IBAMA. Então, também é uma vitória do povo Capinauá que conseguiu evitar que um empreendimento eólico se instalasse em seu território. Esse Ventos de São Clemente que foi paralisado, né? Após esse protesto, teve a licença ambiental cassada, né? Ou não renovada, na verdade.
ele pertence à Casa dos Ventos, que por sua vez pertence ao grupo Ecoenergia, que por sua vez pertence ao grupo Equatorial, que é um grupo que fatura nada menos que 10 bilhões de reais por ano. É o grupo que faz a distribuição de energia, a detentora, né, das distribuidoras de energia de Alagoas, Maranhão, Piauí, Pará, Amapá, Goiás e Rio Grande do Sul. E aqui no intervalo eu estava conversando e descobri que essa empresa ainda não garante sequer um desconto na conta de energia para as famílias que elas estão afetando, né? Coloca o aerogerador no terreno e a família continua pagando conta de energia, não é isso? É isso. Porque a energia que abastece a casa dessas famílias não vem do parque eólico, né? Uma das coisas bonitas que eles dizem quando eles procuram que as famílias assinem os contratos é dizer isso, que a energia vai baratear. Mas, no final das contas, essa energia que é produzida nos territórios das famílias, dessas comunidades camponesas, é levado todo para fora, para outros estados, né? Então, as famílias não têm acesso a essa energia e elas pagam caro por energia, muito caro. Bem, mas também temos bons exemplos aqui no estado, né? Para as famílias que se sentem ameaçadas aí com o avanço das eólicas no interior do estado. Temos casos já de município aqui no estado, não é, Cícera? Que já garantiu que aqui aerogerador não vai entrar, não. Bom, como diz o nosso hino da FETAP, da resistência de um povo nasce uma esperança. Alguém tem que resistir a algo que não está bom para a humanidade, para a natureza. E nós temos exemplos muito bons no estado, quanto esses que já estamos reivindicando aí algumas questões da lei, algumas questões do papel do governo. Um dos municípios que foi lindo o trabalho que foi feito nas comunidades que seriam atingidas, foi em Belo Jardim, que fica no agreste do estado, e houve mobilizações das comunidades, das associações onde iam ser atingidas, do sindicato, da igreja e com a Câmara de Vereadores e Vereadoras que criaram o legislativo, se juntaram e disseram, aqui a lei no município que a gente vai fazer é essa. E eles também mobilizaram até o Estado, né, reivindicando, né, leis e isso. Então, barraram esse processo e ficaram felizes. E esses são exemplos. É importante para que essas outras famílias ou outras que estão chegando em empreendimentos também se articulem, né? E também não é tipo se fechar 100%, né? Mas sim ser contra ao que não vai ser bom para as pessoas, para o meio ambiente e para o futuro, né, da nossa nação aí. É isso. Bem, pessoal, chegamos ao fim do nosso programa. Gostaria de agradecer às nossas convidadas e agradecer a Brasil de Fato pela parceria e estar aqui hoje apresentando junto com a gente. Então, esse programa foi apresentado por mim, Bárbara Bastos e Vinícius Sobreira, que assinamos juntos o roteiro de hoje. Este programa foi gravado no estúdio da Universitária FM com apoio técnico de Alexandre Silva. Quem faz a edição é Gabriel Tomás e as redes sociais estão a cargo de Gabriel Tomás, Vitória Ribeiro e Luciele Silva. Mais uma vez, obrigada, Vinícius, e obrigada, Brasil de Fato. Agradeço, Bárbara, Realidades, Alexandre, Gabriel e toda a equipe da Rádio Universitária. Agradeço as convidadas também, Mariana e Cícera. Até a próxima. Obrigada pela oportunidade, gente. Obrigada. Lembrando que você pode ouvir nosso programa toda quarta-feira e domingo às 18 horas na 99.9 FM, na região metropolitana do Recife. Para quem está em outras cidades, é só acessar o site radio.ntvru.ufpe.br. Além disso, estamos também nos melhores agregadores de podcast com o nome Realidades 99.9. Excepcionalmente, nesta semana, a reprise irá ao ar no domingo da semana seguinte, pois neste agora é Carnaval e a Universitária FM preparou uma programação especial para esse período. Siga nossa página no Instagram, @RealidadesUFPE. O nosso e-mail é realidades99.9@ufpe.br. Para você que nos ouviu até aqui, muito obrigada e até o próximo programa. Acabamos de ouvir Realidades. Oferecimento Proeste, UFPE.